Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E hoje nós estamos aqui mais uma vez dentro da nossa série sobre fazer escolhas inteligentes. E de maneira muito especial hoje nós queremos falar sobre fazer a diferença. Sabe, Jesus escolheu fazer a diferença em seu tempo. Jesus fez a diferença no meio daqueles que eram judeus, daqueles que eram não judeus. Aonde quer que ele esteve, a vida das pessoas ao seu redor era alterada. Assim também nós percebemos na vida daqueles que foram grandes diante de Deus, que a vida dessas pessoas faziam a diferença onde quer que eles estejam. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje, aprender um pouco mais sobre fazer a diferença aonde quer que você esteja. Ser embaixador de Cristo em todos os lugares onde você está. Fique conosco até o final, acompanhe esse culto, curta, compartilha, e que nós possamos louvar e engrandecer a Deus nesse tempo. Por isso nós estamos aqui, por isso nós nos reunimos, mesmo à distância, online, para a honra e glória, não de seres humanos, mas para a honra e glória do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De vir, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, poderoso, que há de vir.
Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre fazer escolhas inteligentes, fazendo a diferença. E fazer a diferença é algo que muitas vezes nós compreendemos da maneira errada. Aliás, como muitas coisas sobre as revelações bíblicas, nós temos o grande problema de interpretar as coisas de forma errada. Fazer a diferença não significa ser visto. Nós vivemos num modelo onde nós supervalorizamos a autoestima, ou seja, as pessoas que se acham muito e que são pomposas, reluzentes, e todo mundo consegue enxergá-las. E por isso nós achamos que fazer a diferença significa ser visto, ser enxergado. Fazer a diferença significa ter seguidores no sentido mais amplo da palavra. Fazer a diferença no senso comum significa ser uma pessoa de destaque. Mas a verdade é que a Bíblia não fala que fazer a diferença significa ser uma pessoa de destaque. Muito pelo contrário, fazer a diferença significa fazer a escolha por Jesus em todos os momentos em que nós vivemos. Em cada nova situação, mesmo quando nós não temos o destaque, mesmo quando nós somos humilhados no ambiente onde nós estamos, nós temos a opção de fazermos a diferença. Por isso eu quero conversar com vocês hoje sobre a história de um homem que decidiu fazer a diferença. É uma história muito conhecida, você já deve ter escutado quando estava na escolinha dominical, você já deve ter escutado ela na igreja ou escutado pregações sobre ela, você provavelmente já leu sobre ela na Bíblia, e é a história de um cara chamado José. José era um cara que ele era extremamente pomposo quando era uma criança. O seu pai colocou ele acima dos seus irmãos mais velhos e ele tinha um grande destaque. E por isso ele atraiu para si olhares negativos, o que fez com que José fosse vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E ao ser vendido como escravo, José alcançou o lugar mais baixo que um ser humano poderia alcançar naquele momento histórico. José era um serviçal sem nenhum direito. E quando José se torna um serviçal sem nenhum direito na casa de Potifar, José decide que ele deveria fazer a diferença na casa de Potifar. Então José começa a trabalhar da melhor maneira possível, e ele começa a abençoar a casa de Potifar, porque tudo o que ele fazia como se fizesse para Deus. E Deus continuava o abençoando e abençoava Potifar. Por isso, José alcançou a posição de administrador da casa de Potifar. José alcançou a posição de um livre, embora continuasse escravo. Ele alcançou um trabalho digno e ele era respeitado, tanto por Potifar como por todos da sua casa. A Bíblia relata que tudo da casa de Potifar estava sob os cuidados de José. Mas aconteceu que a esposa de Potifar decidiu correr atrás de José e decidiu fazer com que ele cometesse adultério com ela. E ela insistiu muito. Mas José, que queria fazer a diferença, sabia que essa era a decisão errada e por isso ele não adulterou. Ele continuou fazendo o que era correto, fazendo o que era abençoado, tomando a melhor decisão para fazer a diferença, mesmo que isso custasse a ele a alta posição na casa de Potifar que ele tinha. E foi isso que aconteceu. José foi preso e na cadeia ele decidiu fazer a diferença. E fazendo a diferença na cadeia, José alcançou o lugar de cuidador dos presos. José tinha total liberdade na cadeia como se fosse um guarda. Ele tinha acesso aos outros presos. Ele cuidava da cadeia, ele administrava a cadeia, porque ele decidiu fazer a diferença ali e Deus abençoava a vida dele, mesmo estando na mazela, mesmo estando de volta na pior condição de todas. E José então foi abençoado por Deus, quando ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos do padeiro e daquele que entregava o vinho ao faraó. E ao fazer isso, José foi esquecido.
José interpreta os sonhos e identifica que um deles morreria e que o outro deles seria salvo. E ele diz àquele que seria salvo: por favor, lembra-te de mim, fala de mim ao faraó quando você for salvo. E esse cara se esqueceu. E José continuou vivendo na cadeia. E Deus continuou abençoando ele. E ele continuou, mesmo depois da frustração de ser esquecido, a fazer a diferença. E aconteceu então que um dia o faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Então aquele que foi salvo lembrou que na cadeia existia esse homem chamado José. Então o faraó chamou a José. E José foi ter com o faraó. E aí José interpretou o sonho do faraó. E mais do que isso, José não negou a Deus. Muito pelo contrário. Ele falou claramente ao faraó de que o poder de interpretação de sonhos cabia ao Senhor. E exatamente porque ele decidiu fazer a diferença, segundo a vontade de Deus, José foi colocado como mais alto cargo no Egito. O que levou à salvação de todo o povo de Israel, da fome que haveria de acontecer. O que levou à salvação de toda a geração dos judeus. O que levou à continuidade da herança bíblica até os dias de hoje. Porque este homem decidiu fazer a diferença. E ele não olhava para trás, e ele não olhava para os problemas, e ele não olhava para as dificuldades e dizia: puxa, aqui nós temos um problema, eu não consigo ir para frente, eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer mais nada. Porque ele sabia que independentemente de onde ele estivesse, ele podia fazer a diferença, porque seguia a vontade de Deus. E é exatamente por isso que eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Colossenses, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 23. Quando Paulo diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Meus irmãos, o que Paulo nos instrui é o seguinte: tudo que nós façamos como para o Senhor, e aí sim nós fazemos a diferença. Porque fazer para o Senhor significa fazer o melhor, tomar a melhor decisão, mesmo que, logicamente, isso vá nos levar a coisas ruins, a problemas no futuro. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia relata que Pedro e João pregavam o Evangelho em Jerusalém e no templo. E que eles foram perseguidos por isso. E que em determinada situação, diante do templo, a vida deles estava sendo julgada. Até que Galadriel disse: olha, não vamos matar esses caras, vamos deixar eles livres. Porque, sabe, se for da vontade de Deus, então isso vai perpetuar. Mas se for da vontade dos homens, isso vai cair. E é aí então que eles são açoitados, eles apanham por causa da sua defesa no nome de Jesus, e eles se sentem alegres porque eles foram dignos de receberem um jugo por defenderem o nome de Jesus. Esses mesmos homens são os homens responsáveis por levar a mensagem do Evangelho por toda a primeira geração de cristãos. E hoje nós recebemos o Evangelho que esses homens pregaram nas nossas casas, através desses cultos, através da leitura bíblica, através da busca incessante pelo conhecimento da palavra. Isso quer dizer que fazer a diferença não significa ser bem visto. Na verdade, não significa nem ser visto. Muitos dos grandes homens e mulheres da Bíblia mal têm uma menção sobre o seu nome. Se vocês olharem o final das cartas de Paulo, vão aparecer vários nomes que nós não temos grande conhecimento da história da vida daquelas pessoas, mas que Paulo descreve como cooperadores da obra do Senhor, como cooperadores do reino de Deus. Por isso, fazer a diferença significa fazer tudo como se fosse para o Senhor.
Significa que no seu trabalho você tem a oportunidade de glorificar a Deus fazendo a diferença, fazendo o melhor, sendo justo, sendo digno, sendo correto. Naquela oportunidade que você tem de passar o seu chefe para trás, meu irmão, você não vai passar o seu chefe para trás, porque isso não glorifica o Senhor, mesmo que isso vá fazer com que você tenha menos dinheiro em casa. Na oportunidade que você tem de ser corrupto, de sonegar impostos, na oportunidade que você tem de plagiar alguma coisa na sua faculdade, na sua escola, na oportunidade que você tem de consumir pirataria porque é mais barato, você não fará, porque isso não glorifica a Deus, mesmo que isso traga algum prejuízo imediato. Porque o seu testemunho, ele é maior do que o prejuízo que você pode levar. Porque Deus tem mais a oferecer no sentido de nos abençoar, no sentido de cuidar de nós, do que os bens materiais podem nos oferecer, nos abençoar. Isso é uma coisa que mostra o quanto nós estamos diante de Deus. Fazer a diferença significa estar diante de Deus em todos os momentos e ter Ele como o único Deus. Significa voltar ao primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. E saber que em todos os momentos nós temos uma opção viável, que é fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Porque quando nós fazemos aquilo que é o melhor para nós, sem perguntar aquilo que é a vontade de Deus, nós fazemos para que nós sejamos honrados, não para que a honra e a glória seja dada a Deus. Nós fazemos porque nós vamos nos sentir bem. Nós fazemos porque essa é a nossa vontade, e não porque isso glorifica ou louva a Deus de alguma maneira. Por isso, meus irmãos, fazer a diferença é saber que não importa onde você está, não importa quanto você tem de dinheiro, não importa quais são as suas capacidades físicas, não importa o seu estado emocional, não importa nada a não ser a sua vontade constante de estar diante do Senhor e de fazer a vontade dele na sua vida. Não importa nada a não ser a vontade de ser santo e santificador do ambiente onde você está, porque você é embaixador do reino de Deus. E o que significa ser embaixador do reino de Deus? Eu sempre de volta acabo parando nesse tema porque ele é muito importante para o nosso estilo de vida. Significa que o reino de Deus nos céus, através das nossas vidas, ele é representado na terra. Quando nós falamos de uma embaixada, nós estamos falando de um pedaço de terra de outro país dentro de um país. Eu vou explicar. Quando nós falamos da embaixada americana no Brasil, significa que aquele lugar é um pedaço de solo norte-americano, estadunidense, dentro do nosso país. Ou seja, ali o que vale são as leis norte-americanas. O que vale são as ordens norte-americanas e não as ordens e as leis do nosso país. Assim também, quando tem uma embaixada brasileira em algum lugar, o que vale são as leis brasileiras, os ensinamentos brasileiros, as regras brasileiras, porque aquele lugar é um espaço brasileiro em outro país. E quando nós somos embaixadores de Cristo, significa que não importa onde nós estejamos, ali o solo é sagrado, porque Deus está sendo representado pelos seus embaixadores. Porque naquele ambiente Deus é glorificado através daqueles que são chamados de cristãos, os pequenos cristos na terra. Por isso é importante que tudo que nós façamos seja para a honra e glória do Senhor. Porque quando você fala, quando você abre a sua boca como cristão, quer você dizendo que é cristão ou não, você faz em nome de Deus. Você faz para Deus. Você faz como um representante de Deus nessa terra. Por isso não importa nada a não ser o fato de que Deus deseja habitar em você. É óbvio que para fazer essa escolha de fazer a diferença, é necessário submissão ao senhorio de Deus. E o que significa submissão ao senhorio de Deus? Significa se colocar diante da palavra de Deus, não como um agente de interpretação, mas como aquele que é interpretado pela palavra.
Ou seja, significa que quando nós nos aproximamos do ensinamento bíblico, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós aprendemos dela e ela fala conosco e ela nos transforma. E somente quando nós chegamos com humildade diante da palavra de Deus, é que nós deixamos de ser amoldados pelo mundo, como fala Romanos no capítulo 12, e nós começamos a ser moldados, a ser desenhados, a ser enchidos pelo Espírito Santo de Deus e formados pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa mente é renovada para aquilo que é a santa, justa, boa e perfeita vontade de Deus. E aí sim nós podemos tomar a decisão de fazer a diferença dentro da nossa casa, na tua vida, no teu relacionamento com a tua esposa, no teu relacionamento com o teu esposo, no teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, no teu trabalho, quando você tem a oportunidade de ser justo, de ser ético, de ser correto, de glorificar a Deus. Na internet, quando você tem a oportunidade de fazer as coisas da maneira certa e de não utilizar de pirataria, ou quando você tem a oportunidade de louvar a Deus com aquilo que você consome, ou quando você decide tomar a péssima decisão de acessar sites inapropriados. As decisões que você toma refletem o quanto você está diante da palavra de Deus. Refletem o quanto você está cheio desse Espírito Santo. Refletem o quanto você é embaixador de Deus na terra. A Bíblia nos diz que por causa da falha dos cristãos, o nome de Deus é envergonhado. Por isso, quando você toma uma decisão sem levar Jesus Cristo em consideração, quando você toma uma decisão egoísta, quando você é levado tão somente a analisar as coisas sobre o prisma da ótica humana, você decide não fazer a diferença. Você decide tão somente fazer a tua vontade se sentir bem e não ser levado por aquilo que Deus tem para ti. Uma vez eu ouvi de um irmão o seguinte: eu não preciso ser Billy Graham, eu não preciso ser um grande evangelista, porque por trás da história de Billy Graham houve uma pessoa que evangelizou Billy Graham, houve uma família que abraçou esse irmão, houve uma comunidade de fé que instruiu esse irmão para que ele pudesse pregar o evangelho a várias nações. Para que um avivamento acontecesse na vida de multidões, alguém teve que evangelizar aquele que evangelizou. Para que a história do cristianismo fosse renovada através de Martinho Lutero, alguém teve que pregar o verdadeiro evangelho a Martinho Lutero. Então, meus irmãos, não importa onde você está, se você fizer a diferença, você é parte do grande avivamento da palavra de Deus que está para acontecer, ou que um dia vai acontecer, sabe lá quando. Você é parte do reino de Deus, e isso é o mais importante. Se você dobra o seu joelho diante do Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, você é parte da obra de Deus, e você faz a diferença na história do mundo. Porque qual é a maior diferença que nós podemos fazer? Fazer parte da grande história desse mundo e ter o nosso nome escrito em livros que um dia vão apodrecer, que um dia serão queimados. Ter o nosso nome escrito em tábuas de pedra que um dia corroerão. Ter o nosso nome reconhecido pelos homens e pelas mulheres que um dia morrerão. Ou ter o nome escrito no livro da vida, para que toda a eternidade nós possamos viver com Jesus, em paz, em unidade, em perfeição, na honra e na glória que é de Deus e que Ele derramará sobre nós. Qual é a maior diferença? Aquela que é corroída, aquela que pode ser destruída, ou aquela que é eterna, aquela que é perene, aquela que nunca será destruída. Por isso Jesus Cristo diz que nós não devemos construir tesouros na terra, mas devemos construir tesouros no céu, tesouros da glória de Deus, tesouros do bom testemunho
da palavra de Deus. Tesouros de uma vida simples e humilde diante do Senhor. A Bíblia também nos ensina que nós devemos buscar ser humildes. Por isso, em Filipenses, no capítulo de número 2, Paulo diz que nós devemos ter a mesma vontade que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, antes se fez servo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Ou seja, Deus, que poderia se considerar o maior de todos, fez-se o mais humilde de todos, e por isso nós devemos buscar a humildade, porque através da humildade, através da não busca pelo reconhecimento e da busca pela glorificação do nome de Deus, nós fazemos a diferença para a história do mundo, para a história da salvação, para a história da redenção, para a história que se consumirá, para a história da consumação dos tempos. Quando nós estaremos unidos com o Senhor. Por isso a tua ética é importante. Por isso a busca pela defesa da fé é importante. Por isso aquilo que tu faz é importante diante de Deus. Porque você não faz para que homens vejam, você faz para que o nome de Deus seja glorificado. Se uma pessoa for alcançada pelo teu testemunho, pelo teu bom testemunho no teu trabalho, pelo teu bom testemunho na tua escola, pelo teu bom testemunho na tua casa, o teu trabalho já está feito. Se uma pessoa enxerga em você Jesus Cristo, quer ela se converta ou não, o seu trabalho já está feito. Porque o seu trabalho é anunciar a palavra de Deus através dos seus atos e através das suas palavras. Através da coerência. Nós devemos buscar ser coerentes. Nós, como cristãos, somos muito incoerentes. Nós falamos uma coisa, mas nós fazemos outra. E a palavra do Evangelho é uma palavra de coerência. Nós somos transformados por Cristo Jesus, e o Espírito Santo que habita em nós age em nós. Porque a nossa carne só nos leva aquilo que é mal, mas o Espírito Santo nos leva aquilo que é bom. E ele faz com que nós tenhamos coerência em tudo que nós fazemos. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, quero convidar vocês a meditar nesse tempo, a se reunir com a sua família, se você tem a oportunidade de estar nesse tempo de culto com a sua família, e de orar a Deus pelos ambientes no qual você não tem feito a diferença, e de colocar diante de Deus os ambientes onde você vive, a orar pelo seu trabalho, a orar pelo seu estudo, a orar pela sua escola, a orar para que Deus haja no ambiente secular onde você vive, a orar para que Deus haja através de ti, para transformar os teus amigos que não creem em Jesus, a orar para que o seu bom testemunho nos ambientes seculares faça a diferença, e a ter intencionalidade naquilo que tu faz. E se tem um jeito de fazer a diferença, é tendo intencionalidade. Se tem uma palavra que nós utilizamos muito hoje em dia nos meios eclesiásticos, é missional. E a palavra missional significa que tudo que nós fazemos como corpo de Cristo é uma forma de missão. Entregar um cafezinho na igreja é missão. Abrir as portas da igreja é missão. Abrir a secretaria é missão. Atender bem os irmãos que estão na secretaria é missão. Celebrar o culto é uma missão. Viver a sua vida é uma constante missão. E a verdade é que o reino de Deus nos convida a vivermos em constante missão. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Aonde você não tem sido missionário, aonde você não tem se reconhecido como missionário de Deus, que Deus possa te abençoar, para que tu possas identificar esses ambientes e decidir fazer a diferença, ser intencional, ser missional, para que através da tua vida Jesus seja glorificado, para que através do teu sorriso
as pessoas enxerguem Jesus, para que através do teu bom testemunho, pessoas entreguem a sua vida para Cristo e conheçam a maravilhosa graça de Deus. Nós possamos nos submeter à justa, perfeita, boa vontade de Deus, hoje e sempre. Que a graça e o amor de Deus seja com cada um de nós. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforme nosso querer. Tua vontade. Tua vontade. Tua vontade. Tua vontade. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a sua paz. Que Ele te encha do Espírito Santo, para que tu tenha intencionalidade, para que tu sejas missional, para que você entenda, compreenda de que você pode fazer a diferença, se submeter à vontade de Deus. Assim como José fez a diferença na época dele, você pode fazer a diferença nos ambientes onde você vive, se você se colocar sob o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.